Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Ali Explica. Hoje a gente vai mergulhar no mundo épico da Terra-média com o filme O Hobbit, A Desolação de Smaug. Esse é o segundo filme da trilogia do Hobbit, dirigido por Peter Jackson, e continua a aventura de Bilbo Bolseiro, junto com Thorin e sua companhia de anões. No vídeo de hoje, eu vou contar tudo sobre a história do filme, analisar os personagens, a ação, os efeitos visuais incríveis e, claro, dar minha opinião sobre se vale a pena assistir ou não. Vamos falar sobre Bilbo enfrentando o dragão Smaug, a evolução de Thorin, a coragem de Bard e também sobre os momentos emocionantes e cheios de suspense que tornam essa obra tão especial. Então, se você gosta de fantasia, aventura e quer entender cada detalhe desse filme, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do Ali Explica. Agora, bora começar essa viagem incrível pela Terra-média. O Hobbit, A Desolação de Smaug, é a segunda parte da trilogia cinematográfica baseada no livro O Hobbit, de J.R.R. Tolkien, dirigida por Peter Jackson. O filme continua a jornada de Bilbo Bolseiro, um hobbit pacato e relutante, que se vê envolvido em uma aventura épica, ao lado de 13 anões liderados por Thorin Escudo de Carvalho. Após os eventos de uma jornada inesperada, eles deixam a segurança de Valfenda e enfrentam perigos cada vez maiores, enquanto se aproximam da Montanha Solitária, a antiga fortaleza de Thorin e de seu povo, atualmente dominada pelo dragão Smaug. O filme começa logo após os acontecimentos da primeira parte, com os personagens ainda lidando com os traumas e dificuldades do ataque de Trolls e Goblins, além do confronto com o misterioso Gollum. Bilbo carrega consigo um anel, que encontrou na caverna de Gollum, sem totalmente compreender seu poder. A presença do anel começa a afetar seu comportamento, mostrando sinais sutis da influência da sua magia. A jornada os leva através de florestas densas, rios e planícies, onde cada passo é um teste de coragem, habilidade e lealdade. Logo no início, os anões enfrentam os perigos do Bosque das Trevas, território da elfa Tauriel e do elfo Legolas, enviados pelo reino de Mirkwood para proteger suas terras e vigiar as movimentações de Thorin e seu grupo. Durante a travessia do bosque, eles se deparam com aranhas gigantes criadas pela magia negra que assola a floresta. Bilbo demonstra grande coragem, salvando seus companheiros das teias e do veneno das criaturas, consolidando seu papel como um membro indispensável da companhia. Este evento também ressalta a evolução do Hobbit, que começa a superar seu medo inicial e mostra sinais de crescimento pessoal. A companhia continua sua jornada e chega à cidade de Esgaroth, também conhecida como Lago, uma comunidade construída sobre palafitas e que prospera com o comércio de madeira e pesca. Lá, os personagens são surpreendidos pela presença de Bard, o arqueiro, um homem sensato e corajoso, que serve como líder da cidade. Bard é um personagem importante, que se tornará decisivo nos eventos da Montanha Solitária, mas neste ponto da história, ele já demonstra preocupação com as ameaças crescentes na região e um senso de responsabilidade para com seu povo. Enquanto isso, Thorin continua obcecado pelo objetivo de recuperar o tesouro de sua família, sem se importar totalmente com os riscos que correm. Sua determinação é inabalável, mas começa a surgir uma tensão interna. O orgulho e a ganância começam a influenciar suas decisões, mostrando traços do que mais tarde se tornará o efeito do dragão, um tipo de obsessão pelo ouro que o afeta profundamente.
Essa tensão interna entre liderança e ganância é um tema recorrente ao longo do filme, refletindo o conflito entre dever, moralidade e desejo pessoal. Acompanhando Thorin e seus companheiros está Bilbo, cuja inteligência e coragem tornam-se cada vez mais essenciais. Em uma das sequências mais icônicas do filme, a companhia chega ao Lago do Dragão, local próximo à Montanha Solitária, e Bilbo é designado para entrar na fortaleza sozinho e confrontar Smaug, o dragão que mantém o tesouro guardado. Esta missão é carregada de tensão e simbolismo. Bilbo enfrenta um ser colossal e inteligente, que não é apenas perigoso fisicamente, mas também astuto e manipulador. Smaug representa tanto o perigo externo quanto a tentação da ganância e do poder, testando a integridade moral de cada personagem. O encontro de Bilbo com Smaug é um dos pontos altos do filme. Smaug é retratado como uma criatura imponente, com escamas reluzentes e uma presença intimidadora, capaz de falar com sarcasmo e inteligência. A conversa entre o Hobbit e o dragão é cheia de tensão psicológica, em que Smaug tenta manipular Bilbo, sondando seus medos e ambições. Bilbo, por sua vez, precisa ser astuto, respondendo com cautela e tentando manter sua missão em segredo. Esse diálogo não apenas destaca a coragem de Bilbo, mas também serve para revelar a vulnerabilidade do dragão, particularmente sua vulnerabilidade física no peito, que mais tarde se torna crucial para o desenlace da história. A obsessão pelo tesouro torna-se um conflito central, especialmente em relação à lealdade de sua companhia e à moralidade de suas decisões. Em paralelo, Tauriel, uma elfa corajosa e habilidosa, desempenha um papel importante na narrativa, ajudando Legolas e outros em suas missões no bosque e na cidade. Ela estabelece uma ligação emocional com Kili, um dos jovens anões, demonstrando compaixão e humanidade, mesmo em meio ao caos. Esta subtrama acrescenta profundidade ao filme, explorando temas de amor, amizade e sacrifício. A relação entre Tauriel e Kili também levanta questões sobre preconceito e alianças improváveis, pois elfos e anões historicamente mantêm relações tensas. A presença de Bard e sua determinação em proteger seu povo torna-se crucial quando Smaug decide atacar a cidade de Esgaroth. O dragão voa em direção à cidade, ameaçando destruir tudo em seu caminho. A destruição causada por Smaug é dramática, com cenas impressionantes de fogo e caos, enquanto os moradores tentam se salvar. Bard assume um papel de liderança heróica, coordenando a defesa e buscando a única maneira de derrotar Smaug: atacar sua vulnerabilidade no peito. Esta sequência demonstra coragem, estratégia e sacrifício, destacando o papel dos heróis comuns em enfrentar ameaças monumentais. Durante a narrativa, o filme também aborda a questão do poder e da corrupção. Thorin, cada vez mais consumido pelo desejo de ouro, começa a se afastar de seus amigos e aliados. Sua obsessão pela Montanha Solitária e pelo tesouro ameaça destruir a própria companhia. Este arco de personagem reflete o tema central da obra de Tolkien, a luta entre o bem e o mal dentro de cada indivíduo, e como o poder pode corromper até mesmo os corações mais nobres. A tensão entre Thorin e Bilbo cresce, pois Bilbo, guiado por sua consciência, começa a questionar as decisões do líder e a moralidade de suas ações. O filme também dá destaque à exploração do mundo de Tolkien, expandindo a geografia e a história da Terra-média. As cidades, florestas e fortalezas são representadas com riqueza de detalhes, mostrando um mundo cheio de magia, perigo e beleza.
A cinematografia ressalta os contrastes entre a segurança da vida hobbit, a escuridão das florestas e a imponência da montanha solitária. Essa construção visual contribui para a imersão do espectador e reforça a magnitude da jornada de Bilbo e sua companhia. O desenlace da história, embora não conclua completamente a trama, estabelece um clímax dramático. Smaug, enfurecido e sentindo-se traído pelo Hobbit, decide atacar Esgaroth, enquanto Thorin finalmente chega à Montanha Solitária. O filme termina com a cidade de Esgaroth em perigo iminente, deixando o público em suspense sobre o destino de seus habitantes e sobre a batalha que se aproxima para recuperar o tesouro. A narrativa combina ação, suspense e desenvolvimento de personagens, preparando o terreno para o terceiro filme da trilogia, A Batalha dos Cinco Exércitos. Ao longo do filme, temas como coragem, lealdade, ganância, amizade e crescimento pessoal são explorados de maneira profunda. Bilbo evolui de um hobbit relutante para um herói astuto e corajoso, provando que a verdadeira força não está na força física, mas na inteligência, compaixão e coragem moral. Thorin enfrenta os perigos da ganância, enquanto outros personagens como Bard, Tauriel e Kili demonstram heroísmo e humanidade em suas ações. A complexidade emocional do filme é reforçada pela trilha sonora e pelos efeitos visuais, que aumentam a dramaticidade das cenas e imergem o espectador no mundo da Terra-média. A narrativa intercala momentos de tensão intensa com cenas de introspecção, explorando não apenas os desafios físicos, mas também os dilemas internos de cada personagem. Em resumo, O Hobbit, A Desolação de Smaug, é uma sequência que aprofunda a jornada épica iniciada em Uma Jornada Inesperada. O filme mistura aventura, suspense e drama, explorando temas universais enquanto apresenta batalhas espetaculares, criaturas fantásticas e conflitos morais complexos. A história avança significativamente na busca pela Montanha Solitária, desenvolvendo os personagens de forma envolvente e preparando o terreno para o clímax da trilogia, mantendo o público ansioso pelo confronto final com Smaug e pela resolução das tensões entre anões, elfos e homens. O Hobbit, A Desolação de Smaug, contou com um elenco extenso e talentoso, formado por atores experientes e renomados, muitos dos quais retornaram do filme anterior, Uma Jornada Inesperada. O filme exigiu não apenas atuação tradicional, mas também habilidades em captura de movimento, dublagem digital e interação com efeitos especiais complexos, especialmente nas cenas com criaturas fantásticas, como Smaug, aranhas gigantes e o dragão em si. Abaixo está uma análise detalhada dos principais membros do elenco e suas contribuições para o filme. Martin Freeman, que interpreta Bilbo Bolseiro, retoma seu papel como o hobbit tímido e relutante, que se vê arrastado para uma aventura épica. Freeman é responsável por transmitir a evolução de Bilbo, que passa de um personagem medroso e avesso ao perigo, para um herói astuto e corajoso. No filme, ele realiza cenas que misturam tensão, suspense e diálogo com criaturas fantásticas, exigindo que sua atuação seja convincente, mesmo quando interage com personagens gerados digitalmente, como Smaug e Gollum. Freeman também consegue transmitir a luta interna de Bilbo, diante da influência do Um Anel, mostrando sutilezas emocionais que aprofundam a psicologia do personagem. Sua habilidade em equilibrar humor, inteligência e heroísmo faz de Bilbo um personagem empático e cativante, essencial para a narrativa. Richard Armitage interpreta Thorin Escudo de Carvalho, o líder dos anões em sua missão de recuperar a Montanha Solitária.
Armitage traz ao personagem intensidade, autoridade e complexidade emocional. Thorin é movido por orgulho, coragem e, aos poucos, pela obsessão pelo tesouro da família. E Armitage consegue demonstrar essa transformação de forma convincente. Ele executa sequências de ação físicas e expressivas, mostrando tanto liderança quanto vulnerabilidade. O ator também interage com os efeitos digitais, especialmente em cenas de batalhas e na Montanha Solitária, onde a presença de Smaug domina o ambiente. A interpretação de Armitage é central para transmitir a tensão entre ganância e dever, tema recorrente do filme. Benedict Cumberbatch empresta sua voz e captura de movimento para Smaug, o dragão que guarda o tesouro da Montanha Solitária. O trabalho de Cumberbatch é notável, pois combina uma atuação vocal intensa com nuances sutis de manipulação psicológica e arrogância do dragão. Ele consegue transmitir inteligência, sarcasmo e ameaças de forma convincente, tornando Smaug uma das criaturas mais memoráveis do cinema moderno. Cumberbatch também interpreta a voz de Necromante em cenas de Sauron, ampliando seu papel como antagonista indireto na história. Sua contribuição é crucial para criar uma presença dominante, mesmo sendo um personagem inteiramente digital. Lee Pace retorna como Thranduil, o rei élfico da Floresta das Trevas. Pace combina dignidade, distanciamento e poder, refletindo a natureza aristocrática e muitas vezes indiferente do personagem. Ele desempenha cenas de diplomacia, combate e interação com outros personagens, incluindo Legolas e Tauriel. Thranduil é complexo, e Pace consegue transmitir seu senso de dever em relação ao reino, bem como sua frieza diante dos conflitos com os anões. Sua postura, gestos e tom de voz reforçam a diferença entre elfos e outras raças da Terra-média, destacando o contraste cultural e político que permeia o filme. Orlando Bloom retorna como Legolas, o príncipe élfico e arqueiro habilidoso. Bloom combina ação física com carisma, realizando cenas intensas de combate e perseguição, muitas vezes utilizando captura de movimento para sequências de alta complexidade. Legolas desempenha papel fundamental como aliado de Tauriel e representante das forças élficas, ajudando a mediar conflitos e proteger a floresta. A atuação de Bloom equilibra graça, força e lealdade, refletindo a destreza dos elfos e sua ligação com a natureza e a justiça. Ele também contribui para cenas de interação emocional, particularmente com Tauriel, que adicionam profundidade à narrativa. Evangeline Lilly interpreta Tauriel, uma elfa criada especialmente para a trilogia cinematográfica, que se destaca pela coragem, habilidade em combate e senso de justiça. Lilly realiza cenas de ação impressionantes, incluindo lutas corpo a corpo, manobras acrobáticas e uso de arco e flecha. Sua personagem desenvolve um arco emocional significativo, estabelecendo ligação com Kili, o jovem anão, mostrando compaixão e humanidade, mesmo em um mundo marcado por conflito e preconceito. A atuação de Lilly equilibra força e vulnerabilidade, destacando Tauriel como uma heroína independente, capaz de influenciar os acontecimentos sem depender exclusivamente dos protagonistas masculinos. Aidan Turner interpreta Kili, um dos anões mais jovens e habilidosos com arco e flecha. Turner traz ao personagem energia, coragem e emoção, especialmente em sua relação com Tauriel. Ele participa de cenas de combate, exploração e momentos de tensão emocional, equilibrando bravura e sensibilidade. O trabalho de Turner destaca a juventude e o espírito aventureiro de Kili, além de mostrar o impacto da lealdade familiar
e da amizade em decisões arriscadas. Sua atuação é importante para humanizar os anões e criar empatia com o público. King O'Gorman retorna como Fili, irmão de Kili, trazendo à tela uma combinação de bravura, humor e responsabilidade familiar. Fili é um personagem leal e determinado, e O'Gorman consegue mostrar isso tanto em batalhas quanto em momentos de tensão dramática. Ele também contribui para o equilíbrio cômico da companhia, oferecendo respiros leves entre cenas mais sombrias ou intensas. O'Gorman realiza cenas físicas complexas, incluindo lutas e escaladas, mostrando preparação e disciplina no treinamento para o papel. Graham McTavish interpreta Dwalin, um anão veterano e forte, cuja presença imponente equilibra a impulsividade dos mais jovens. McTavish desempenha papel de mentor e protetor, participando de batalhas, embates físicos e estratégias de sobrevivência. Sua atuação combina força bruta e inteligência prática, refletindo a experiência adquirida pelo personagem em aventuras passadas. McTavish também contribui para o senso de camaradagem dentro da companhia, sendo um elo entre Thorin e os anões mais novos. John Callen interpreta Oin, um anão que fornece suporte moral e estratégico à companhia. Callen combina momentos de seriedade com pitadas de humor, destacando a importância da unidade do grupo em situações de risco. Sua atuação reforça a diversidade de personalidades dentro do grupo de anões e ajuda a equilibrar a narrativa, oferecendo consistência emocional nas cenas de diálogo e batalha. Peter Hambleton interpreta Glóin, pai de Gimli, e anão que traz experiência, pragmatismo e lealdade inabalável. Hambleton realiza cenas de combate, mas também se destaca em momentos de planejamento e tomada de decisões estratégicas. Sua atuação contribui para mostrar a história e cultura dos anões, assim como sua ligação emocional com Thorin e a importância da herança familiar. Jed Brophy interpreta Nori, um anão astuto e engenhoso, responsável por resolver problemas práticos durante a jornada. Brophy mistura humor, habilidade física e engenhosidade, participando de cenas que exigem agilidade, escalada e criatividade. Sua atuação ajuda a equilibrar momentos de tensão, proporcionando leveza e imprevisibilidade à companhia. Mark Hadlow interpreta Dori, um anão forte e leal, cuja dedicação aos companheiros é evidente em todos os momentos. Hadlow participa de cenas de ação física e de proteção, mostrando determinação e coragem. Sua presença reforça o senso de unidade entre os anões, além de adicionar uma dimensão emocional aos esforços coletivos da companhia. Stephen Hunter interpreta Bombur, o anão mais corpulento do grupo, cuja comicidade e força física são características centrais. Hunter realiza cenas que misturam humor e ação, mostrando que mesmo personagens cômicos podem ter papéis importantes em situações de perigo. Sua atuação ajuda a humanizar os anões, destacando suas fraquezas e virtudes de forma equilibrada. Ryan Gage interpreta Alfred Lick-Spittle, o manipulador e bajulador assistente do governador de Esgaroth. Gage traz astúcia, covardia e humor à tela, desempenhando um papel de antagonista menor que cria tensão política e social, influenciando o destino da cidade de Esgaroth e reforçando a necessidade de líderes corajosos como Bard. Sua atuação é essencial para destacar as ameaças humanas que coexistem com as criaturas fantásticas da Terra-média. Luke Evans interpreta Bard, o arqueiro de Esgaroth, que se torna um herói central no filme. Evans combina coragem, inteligência e senso de responsabilidade, liderando os cidadãos contra Smaug e tomando decisões estratégicas cruciais.
Sua atuação transmite heroísmo cotidiano, mostrando que a verdadeira bravura não está apenas na força física, mas também na moral e na liderança em tempos de crise. Bard representa a resistência humana diante de forças maiores, e Evans consegue equilibrar ação, emoção e determinação de forma convincente. Completando o elenco, Hugo Weaving retorna como Elrond, líder élfico de Valfenda, cuja atuação reforça sabedoria, calma e autoridade. Weaving desempenha cenas de diplomacia, aconselhamento e planejamento estratégico, oferecendo orientação aos personagens em momentos críticos. Sua presença adiciona gravidade à narrativa e destaca o papel dos elfos na preservação da Terra-média. O trabalho do elenco em A Desolação de Smaug foi especialmente desafiador, devido à combinação de efeitos visuais, captura de movimento e interações com criaturas digitais. Muitos atores tiveram que atuar em cenários parcialmente construídos, ou com marcadores de captura de movimento, exigindo imaginação e precisão para manter a coerência emocional e física. A direção de Peter Jackson e o trabalho de coreografia de combate ajudaram a integrar a atuação dos personagens com o ambiente digital, criando uma experiência cinematográfica imersiva e convincente. Cada membro do elenco contribuiu de maneira significativa para o equilíbrio entre ação, emoção e desenvolvimento de personagem. A interação entre anões, hobbits, elfos e humanos cria um ecossistema narrativo rico, em que lealdade, coragem, amor e ganância são explorados de forma profunda. O elenco conseguiu humanizar personagens fantásticos e, ao mesmo tempo, tornar críveis as ameaças épicas que enfrentam, garantindo que a narrativa se mantivesse envolvente e coerente com o mundo criado por J.R.R. Tolkien. Em resumo, O Hobbit, A Desolação de Smaug não seria possível sem o trabalho coletivo de seu elenco, que combinou talento, coragem, humor e sensibilidade. Desde Martin Freeman como Bilbo, até Benedict Cumberbatch como Smaug, passando por Richard Armitage, Lee Pace, Orlando Bloom, Evangeline Lilly e Luke Evans, cada ator trouxe profundidade, emoção e energia à tela. A complexidade da narrativa exigiu que cada personagem tivesse nuances de personalidade, evolução emocional e contribuição para a jornada épica, tornando o filme não apenas uma sequência de ação, mas também uma exploração rica de caráter, moralidade e heroísmo. O comprometimento do elenco, aliado aos efeitos visuais e à direção de Jackson, resultou em uma obra cinematográfica memorável, que combina aventura, drama e fantasia de forma equilibrada. A interpretação de cada ator, seja em combate, drama ou interação emocional, contribuiu para a construção de um mundo vívido e cheio de desafios, tornando O Hobbit, A Desolação de Smaug, uma peça central da trilogia e uma experiência cinematográfica completa para o público de todas as idades. Um dos pontos mais fortes do filme é o desenvolvimento dos personagens principais, especialmente Bilbo e Thorin. Martin Freeman retoma o papel de Bilbo com habilidade e sutileza, mostrando a evolução do Hobbit de um indivíduo tímido e relutante para um herói astuto e corajoso. Ao longo do filme, vemos Bilbo enfrentar perigos progressivamente maiores, como aranhas gigantes, confrontos com orques e, principalmente, o dragão Smaug. Freeman consegue transmitir com naturalidade o medo, a coragem e a moralidade do personagem, tornando sua jornada convincente e emocionalmente envolvente. A presença do Um Anel adiciona tensão psicológica, revelando a luta interna de Bilbo
entre a tentação do poder e sua consciência. Richard Armitage, como Thorin Escudo de Carvalho, entrega uma performance intensa, transmitindo a autoridade e o orgulho do líder anão, mas também sua vulnerabilidade emocional e crescente obsessão pelo ouro da Montanha Solitária. Armitage consegue equilibrar a ferocidade de um guerreiro experiente com momentos de introspecção, revelando a complexidade do personagem. Thorin é o ponto central do conflito interno do filme. Seu desejo de recuperar a herança da família se mistura com a ganância e o orgulho, e a interpretação de Armitage torna palpáveis as consequências dessa obsessão. Essa profundidade emocional é um dos elementos que tornam a narrativa mais rica e interessante para o público adulto, enquanto ainda mantém o encanto da aventura para jovens. O Hobbit, A Desolação de Smaug, é um exemplo notável de como os avanços em CGI e VFX transformaram o cinema de fantasia, permitindo a criação de mundos, criaturas e efeitos que seriam impossíveis de realizar apenas com filmagem prática. A segunda parte da trilogia, dirigida por Peter Jackson, se destaca por levar o público ainda mais fundo na Terra-média, combinando narrativa épica com tecnologias de ponta que proporcionam uma experiência imersiva. O filme não apenas continua a jornada de Bilbo Bolseiro e da companhia de Thorin Escudo de Carvalho, mas também aumenta significativamente a complexidade técnica, elevando o padrão visual da saga. Um dos elementos mais impressionantes do VFX no filme é o dragão Smaug, interpretado por Benedict Cumberbatch, através de captura de movimento e voz. Smaug é uma fusão perfeita entre atuação humana, animação digital e efeitos visuais avançados. Cada gesto, olhar e rugido do dragão foi meticulosamente capturado para transmitir inteligência, ameaça e até humor sarcástico. As escamas de Smaug foram renderizadas com detalhes extremamente precisos, refletindo a luz de maneira realista e simulando a textura de pele rígida, além de criar reflexos que interagem com o ambiente ao redor. Essa atenção minuciosa nos detalhes faz com que Smaug seja percebido não apenas como uma criatura digital, mas como um personagem vivo e ameaçador. A captura de movimento utilizada para Smaug permitiu que a equipe traduzisse a atuação de Cumberbatch para a criatura digital de maneira convincente. Os músculos, a movimentação das asas, o pescoço e a cauda foram simulados com base na anatomia de animais reais, combinando movimentos naturais com a grandiosidade necessária para transmitir a escala imponente do dragão. A sincronização labial com a voz do ator, bem como a expressão facial da criatura, ajudaram a tornar os diálogos entre Bilbo e Smaug carregados de tensão, mantendo o suspense e o medo palpável. Além de Smaug, o filme apresenta várias outras criaturas complexas, criadas digitalmente, como as aranhas gigantes de Mirkwood e os orcs que perseguem os protagonistas. As aranhas, por exemplo, exigiram animações detalhadas de múltiplas pernas e movimentos rápidos, interagindo com o cenário e os atores de forma coerente. A integração com os personagens reais foi cuidadosamente planejada, usando sombras e iluminação compatíveis, garantindo que a presença das criaturas digitais não parecesse artificial. Cada sequência de perseguição e combate envolvia dezenas de camadas de efeitos visuais, incluindo simulação de partículas, folhas em movimento e detritos, criando uma sensação de caos e perigo real. O filme também faz uso intensivo de cenários digitais. Grande parte da Montanha Solitária, de Esgaroth, e do interior de Mirkwood foi construída em CGI, permitindo ângulos de câmera impossíveis de filmar com cenários físicos.
Essa técnica não apenas expande visualmente o mundo da Terra-média, mas também possibilita que os personagens interajam com espaços que seriam logisticamente inviáveis de serem construídos. A integração entre sets físicos e ambientes digitais é tão bem feita que, em muitas cenas, o público não consegue distinguir o que é real e o que é gerado por computador, aumentando a imersão na narrativa. Outro desafio técnico foi a integração de personagens humanos e anões em escala diferente. Os atores que interpretam os anões precisaram ser ajustados digitalmente em determinadas cenas para manter a proporção correta com Bilbo e outros personagens. Isso envolveu alterações precisas na estatura e proporções sem comprometer a naturalidade dos movimentos. Essa combinação de filmagem prática, ajustes digitais e composição visual permitiu que todos os personagens coexistissem de maneira convincente dentro do mesmo espaço, algo essencial para manter a verossimilhança do mundo da Terra-média. As sequências de batalha e ação também dependem fortemente de VFX. Combates com orcs, perseguições pelas florestas de Mirkwood e confrontos com aranhas gigantes foram ampliados digitalmente para aumentar o impacto visual. Cada golpe, explosão e movimento de combate é reforçado por efeitos digitais que simulam poeira, fumaça, detritos e reações físicas do ambiente. Essa integração entre ação real e elementos digitais cria uma sensação de perigo constante, elevando a tensão narrativa e a intensidade da experiência cinematográfica. A iluminação e os efeitos de sombra também desempenham um papel crítico na criação de realismo em cenas com criaturas digitais. Por exemplo, a presença de Smaug dentro da Montanha Solitária exigiu que sua sombra, reflexos de fogo e interação com luzes do ambiente fossem renderizados com precisão para parecer natural. Cada centímetro do dragão interagia com o cenário de forma coerente, reforçando a percepção de presença física e peso da criatura. Esse cuidado técnico é essencial para sustentar a credibilidade visual de sequências de alta complexidade. Outro destaque é a atenção aos detalhes na textura e animação de Smaug. As escamas do dragão não são uniformes. Cada uma possui pequenas irregularidades e variações de cor, refletindo a luz de maneiras diferentes e transmitindo profundidade e realismo. A musculatura e a pele foram simuladas para que os movimentos do dragão parecessem naturais, evitando a rigidez que muitas vezes denuncia criaturas digitais. A combinação de animação facial e movimentos corporais garante que Smaug seja expressivo, capaz de transmitir emoções como sarcasmo, fúria e curiosidade, elementos essenciais para a dinâmica com Bilbo. O Fogo do Dragão é outro exemplo impressionante de CGI e VFX. As chamas foram simuladas digitalmente para interagir com o ambiente, iluminando paredes, reflexos na água e a pele dos personagens. Essa integração cria a sensação de perigo real e aumenta a imersão do público. A combinação de efeitos práticos com CGI garante que o fogo e suas consequências sejam convincentes e dinâmicos, reagindo a objetos, detritos e até mesmo à atmosfera da Montanha Solitária. O Bosque de Mirkwood é outro cenário que depende fortemente de CGI. Árvores, neblina, vegetação e efeitos de luz foram parcialmente gerados digitalmente para criar profundidade e atmosfera ameaçadora. As sequências de perseguição pelas aranhas gigantes mostram a complexidade de integrar personagens digitais com atores e ambientes físicos, mantendo fluidez e coerência visual. A iluminação e a composição digital
foram cruciais para que as criaturas e os atores parecessem ocupar o mesmo espaço, mesmo quando elementos como sombras, folhas em movimento e luz filtrada são totalmente digitais. Além disso, o filme utiliza efeitos de partículas e simulações naturais para aumentar a imersão. Poeira, água, rochas e detritos são frequentemente adicionados digitalmente para interagir com o cenário e os personagens, criando uma sensação de realidade. Cada detalhe, por menor que seja, é trabalhado para reforçar a verossimilhança das cenas de ação e aventura, mostrando o cuidado extremo do departamento de efeitos visuais. Os orcs, trasgos e outros inimigos digitais também representam desafios técnicos avançados. Cada criatura foi animada para reagir fisicamente aos golpes e ao ambiente, com expressões faciais coerentes e movimentos que respeitam as leis da física. Isso garante que mesmo as batalhas mais fantásticas tenham impacto emocional e visual, aumentando a tensão e o envolvimento do público. A fusão de efeitos práticos e digitais é outro ponto de excelência no filme. Explosões, fogo, quedas e colisões físicas foram filmadas com elementos reais e posteriormente ampliadas ou corrigidas digitalmente para garantir segurança, realismo e impacto visual. Essa combinação permite que o público perceba a ação como tangível, mesmo sabendo que se trata de uma produção de fantasia. A direção de arte e a narrativa também se beneficiam do uso do CGI. A Montanha Solitária, a cidade de Esgaroth e o bosque de Mirkwood não são apenas cenários bonitos. Eles contribuem para a história, transmitindo ameaça, grandiosidade e aventura. Cada efeito digital é pensado para reforçar a narrativa, desde a imponência de Smaug até a tensão das batalhas, passando pela atmosfera dos diferentes ambientes. A utilização de câmeras virtuais, ângulos impossíveis e movimentos dinâmicos também é apoiada pelo CGI. Essas técnicas permitem que a narrativa seja contada de forma mais imersiva, transportando o espectador para dentro do mundo da Terra-média e proporcionando experiências visuais que seriam impossíveis apenas com filmagens práticas. Essa liberdade narrativa é um dos elementos que diferenciam A Desolação de Smaug de produções anteriores e reforçam sua grandiosidade técnica. Por fim, os VFX e CGI no filme não são apenas ferramentas de espetáculo. Eles enriquecem a narrativa e a experiência emocional. A interação entre personagens reais e digitais, a construção de mundos, a animação de criaturas e a integração de elementos naturais criam um universo coeso e fascinante. Cada cena é cuidadosamente planejada para equilibrar ação, drama e impacto visual, mostrando que a tecnologia é utilizada não apenas para impressionar, mas para contar histórias de maneira mais envolvente. Em resumo, O Hobbit, A Desolação de Smaug, é um marco em efeitos visuais e CGI no cinema de fantasia. Desde Smaug e as Aranhas Gigantes, até a Montanha Solitária e Mirkwood, cada elemento digital é desenvolvido com precisão para criar realismo, emoção e imersão. A combinação de captura de movimento, animação digital, composição de cenários e efeitos práticos resulta em uma experiência cinematográfica completa, onde o público é transportado para a Terra-média de maneira convincente e inesquecível. A atenção aos detalhes, a integração de elementos digitais e práticos e o cuidado com a narrativa visual fazem deste filme um exemplo exemplar de como VFX e CGI podem elevar a arte do cinema moderno. O Hobbit, A Desolação de Smaug, dirigido por Peter Jackson,
É a segunda parte da trilogia que adapta o clássico de J.R.R. Tolkien. Após o sucesso de O Hobbit, Uma Jornada Inesperada, a expectativa do público e da crítica estava elevada, e o desempenho financeiro do filme foi um indicador importante, não apenas do interesse contínuo na história de Bilbo Bolseiro e Thorin Escudo de Carvalho, mas também da força da franquia como um todo. Desde o momento do anúncio do lançamento, o filme gerou grande atenção global, com campanhas de marketing agressivas, trailers impactantes e eventos promocionais que contribuíram para criar um grande burburinho em torno da estreia. O lançamento global da película ocorreu em múltiplos formatos, incluindo salas convencionais, IMAX, 3D e o inovador formato de 48 frames por segundo, FPS, uma tecnologia que buscava aumentar a fluidez e o realismo da imagem, especialmente em cenas de ação e efeitos visuais complexos. Essa diversidade de formatos ajudou a atrair diferentes tipos de público, oferecendo experiências diferenciadas para cinéfilos interessados em tecnologia, fãs de fantasia e espectadores que valorizam efeitos visuais detalhados. A estratégia de lançamento permitiu maximizar a bilheteria inicial, criando uma base sólida para o desempenho financeiro do filme ao longo das semanas seguintes. O desempenho de bilheteria de A Desolação de Smaug foi sólido em escala global. Nos Estados Unidos e Canadá, o filme arrecadou cifras expressivas em seu primeiro fim de semana, embora tenha enfrentado comparações inevitáveis com o desempenho de sua antecessora. Apesar de algumas análises sugerirem que a narrativa mais complexa e o ritmo mais lento poderiam impactar o engajamento do público, o longa manteve uma média consistente de público durante as semanas seguintes, graças à fidelidade dos fãs da Terra-média e ao interesse gerado pelos efeitos visuais e cenas de ação. Os mercados internacionais foram ainda mais significativos para o sucesso comercial do filme. Países como Reino Unido, Alemanha, França, Japão, Austrália e China apresentaram resultados de bilheteria excepcionais, com grande resposta do público em diferentes faixas etárias. A popularidade de Tolkien, aliada à fama de Peter Jackson como cineasta e a qualidade reconhecida da primeira parte da trilogia, garantiu uma presença maciça em cinemas ao redor do mundo. O filme atingiu arrecadações de centenas de milhões de dólares fora do mercado norte-americano, consolidando sua posição como um sucesso global. No total, O Hobbit, A Desolação de Smaug, arrecadou aproximadamente 960 milhões de dólares mundialmente. Esses números refletem tanto a força da franquia quanto a capacidade da produção de atrair público para o cinema em um período de forte concorrência de outras produções de grande orçamento. O desempenho da bilheteria demonstra como uma franquia bem estabelecida, aliada a marketing eficaz e efeitos visuais de alta qualidade, consegue manter o interesse do público em longas narrativas divididas em múltiplos filmes. O formato IMAX e 3D foi decisivo para o faturamento do filme. As salas que exibiam a película nessas versões premium geraram receitas adicionais significativas, devido ao valor percebido pelo espectador. A tecnologia de 48 FPS, embora tenha recebido críticas mistas, atraiu público curioso para experimentar uma nova forma de imersão visual, o que ajudou a impulsionar a bilheteria inicial. Além disso, o uso de múltiplos formatos permitiu que o filme alcançasse diferentes perfis de espectadores, desde os que buscam experiência técnica até os fãs dedicados de Tolkien, que não queriam perder nenhum detalhe da Terra-média. O fator que contribuiu para o sucesso da bilheteria foi a continuidade da narrativa
e a expansão do universo apresentado na primeira parte. Enquanto Uma Jornada Inesperada introduziu personagens e ambientações, A Desolação de Smaug focou em cenas de ação mais intensas, na evolução dos personagens e na aproximação do confronto com o dragão Smaug. Essa abordagem narrativa manteve o público engajado, atraindo tanto aqueles que já haviam assistido à primeira parte, quanto novos espectadores interessados em aventura e fantasia. Além do desempenho em cinemas, o filme teve grande sucesso na mídia doméstica. O lançamento em DVD, Blu-ray e plataformas digitais aconteceu alguns meses após a estreia nos cinemas, oferecendo diversas versões do filme. Entre elas, a versão estendida foi especialmente valorizada pelos fãs, contendo cenas adicionais que aprofundam personagens, eventos e detalhes do mundo da Terra-média. Essa versão proporcionou uma experiência mais completa, permitindo que o público revisitasse momentos que, por limitações de tempo na versão cinematográfica, não estavam totalmente explorados. As edições de mídia doméstica incluíram também conteúdo extra de bastidores, entrevistas com o elenco e equipe técnica, making-of das cenas mais complexas e detalhamento do trabalho de efeitos visuais. Esses materiais adicionaram valor para os colecionadores e fãs, permitindo que compreendessem o esforço envolvido na criação do universo cinematográfico e a complexidade das produções de grande escala, especialmente na integração de CGI, VFX e cenários práticos. A venda de Blu-ray em alta definição foi particularmente significativa. Essa versão permitia ao público observar os detalhes minuciosos dos efeitos digitais, como a textura de Smaug, o movimento das aranhas de Mirkwood e as paisagens digitais de Esgaroth e da Montanha Solitária. O lançamento doméstico em alta definição ofereceu uma experiência cinematográfica próxima à dos cinemas, mas com a conveniência de assistir em casa. O apelo para colecionadores foi ampliado com edições especiais que incluíam embalagens diferenciadas, conteúdos exclusivos e bônus que detalhavam a produção artística e tecnológica do filme. Além disso, a distribuição digital em plataformas de streaming e download expandiu o alcance da película, atingindo públicos que não puderam assistir ao filme nos cinemas ou preferem o conforto de ver a produção em casa. Essa estratégia permitiu que o filme continuasse gerando receita e alcançando novos fãs, mesmo após o ciclo inicial de bilheteria. A disponibilização em múltiplos idiomas, com legendas e dublagens, ampliou o acesso internacional, consolidando ainda mais o sucesso da franquia. Outro fator importante foi o desempenho comercial da edição estendida. Essa versão não apenas incluía cenas adicionais, mas também ampliava o entendimento do enredo, a interação entre personagens e detalhes visuais que complementam a narrativa. A recepção da edição estendida demonstrou que há um público dedicado, disposto a investir em conteúdo adicional, aumentando a rentabilidade do filme além das bilheterias. A inclusão de material de bastidores e análises do processo de efeitos visuais adicionou valor educacional e de entretenimento, contribuindo para a fidelização do público. O sucesso financeiro de A Desolação de Smaug também pode ser analisado em termos do ciclo combinado de bilheteria e vendas domésticas. Ao somar os ganhos de cinemas, Blu-ray, DVD e distribuição digital, o filme se consolida como uma das produções mais lucrativas do ano. Essa combinação de fatores demonstra a importância de estratégias de lançamento diversificadas e do investimento em qualidade técnica e narrativa para maximizar a receita. O filme provou que franquias bem estruturadas podem manter a atenção do público ao longo de múltiplos lançamentos,
mesmo quando a narrativa é dividida em partes. O marketing também desempenhou um papel crucial no sucesso comercial. A divulgação incluiu trailers globais, eventos promocionais, entrevistas com o elenco e campanhas digitais que exploravam tanto a narrativa quanto os efeitos visuais. Essa estratégia não apenas manteve o público engajado, como também aumentou o reconhecimento da marca O Hobbit, consolidando a expectativa e antecipação do público. A sinergia entre marketing, narrativa e efeitos visuais resultou em um impacto significativo, garantindo que a receita continuasse mesmo após as primeiras semanas de lançamento. As vendas de mídia doméstica continuaram sendo fortes meses após o lançamento. Muitos espectadores adquiriram o filme mais de uma vez, seja pela versão estendida, seja pela edição especial, o que gerou receita adicional e reforçou o valor da franquia para colecionadores e fãs. A combinação de entretenimento e conteúdo educativo nos extras ajudou a criar um produto completo, que oferecia mais do que apenas a experiência do filme, mas também uma visão detalhada do universo de Tolkien e do processo criativo por trás da produção. A recepção crítica também influenciou indiretamente as vendas domésticas. Resenhas positivas sobre os efeitos visuais, a fidelidade ao material original e a complexidade das sequências de ação ajudaram a reforçar a percepção de qualidade, incentivando novos espectadores a adquirir o filme em mídia doméstica. Essa associação entre qualidade artística e sucesso comercial é um aspecto importante da estratégia de lançamento, especialmente para franquias de fantasia que dependem de uma base de fãs engajada. Em conclusão, O Hobbit, A Desolação de Smaug, se destaca como um caso de sucesso, tanto em bilheteria quanto em mídia doméstica. A arrecadação global demonstra a força da franquia e a capacidade de atrair público diverso, enquanto o lançamento em DVD, Blu-ray e plataformas digitais prolonga o ciclo de receita e oferece experiências complementares através de edições estendidas e extras. A combinação de narrativa envolvente, efeitos visuais impressionantes e estratégias de marketing bem planejadas consolidou o filme como uma produção de referência dentro do gênero de fantasia. O filme exemplifica como a integração entre cinemas, mídia doméstica e plataformas digitais pode maximizar o potencial financeiro de uma produção. O desempenho em diferentes formatos, o sucesso das edições estendidas e o impacto do marketing global garantem que A Desolação de Smaug não seja apenas uma continuação da trilogia, mas também um marco em termos de estratégia de lançamento, alcance internacional e aproveitamento da franquia de Tolkien. A análise do desempenho financeiro e do lançamento doméstico reforça a importância de planejamento integrado entre produção, marketing e distribuição para o sucesso de filmes de grande porte. Em suma, a performance de O Hobbit, A Desolação de Smaug, em bilheteria e mídia doméstica, demonstra que uma combinação de narrativa sólida, efeitos visuais avançados e estratégias de lançamento diversificadas pode gerar resultados expressivos. A franquia se mantém relevante, garantindo que o público continue engajado e que os investimentos em produção, marketing e tecnologia retornem de maneira significativa, consolidando a trilogia de O Hobbit como uma referência no cinema contemporâneo de fantasia. Um dos maiores pontos positivos do filme é, sem dúvida, o desenvolvimento visual e técnico. A utilização de efeitos visuais avançados, CGI e captura de movimento permitiu a criação de criaturas e ambientes fantásticos que seriam impossíveis de serem reproduzidos de maneira prática. O dragão Smaug é o exemplo mais marcante dessa capacidade. Interpretado por Benedict Cumberbatch, Smaug
é resultado de uma combinação de captura de movimentos, animação digital e efeitos visuais de última geração, resultando em uma criatura não apenas grandiosa, mas também expressiva, capaz de transmitir emoções, sarcasmo e inteligência. Essa atenção aos detalhes, desde a textura das escamas até os movimentos precisos das asas e da cauda, elevou significativamente a experiência visual do filme. Outro ponto positivo é a construção de ambientes. A Montanha Solitária, Sgaroth e o Bosque de Mirkwood são representados com riqueza de detalhes e profundidade. Grande parte desses cenários foi criada digitalmente, permitindo ângulos de câmera impossíveis de serem filmados em sets físicos. A integração de elementos digitais e práticos é feita de maneira tão natural que o espectador muitas vezes não consegue distinguir o que é real e o que é gerado por computador, aumentando a imersão e a sensação de viver a aventura ao lado dos personagens. As sequências de ação são outro destaque. A perseguição pelas aranhas de Mirkwood, as batalhas contra orcs e os confrontos com Smaug são carregados de tensão e adrenalina. A coreografia de combate, combinada com efeitos visuais de partículas, poeira, fogo e detritos, cria uma sensação de realismo e perigo, fazendo com que o público se envolva emocionalmente com cada cena. A alternância entre momentos de suspense e ação intensa mantém o ritmo dinâmico da narrativa, agradando aos fãs de aventura e fantasia. O elenco também contribui positivamente para a experiência do filme. Martin Freeman, como Bilbo Bolseiro, oferece uma performance convincente, equilibrando humor, coragem e vulnerabilidade, o que cria empatia imediata com o público. Richard Armitage, como Thorin Escudo de Carvalho, apresenta um arco dramático mais complexo, mostrando sua obsessão pelo tesouro e os conflitos internos que moldam suas decisões. Além disso, o retorno de personagens como Gandalf, interpretado por Ian McKellen, e a introdução de novos como Bard, interpretado por Luke Evans, enriquecem a narrativa e ampliam o universo do filme. Outro ponto positivo é a fidelidade ao tom e à atmosfera do livro. Embora Peter Jackson tenha expandido significativamente a narrativa em comparação com a obra original de Tolkien, o filme consegue manter a sensação de aventura épica, o senso de perigo e a grandiosidade do mundo da Terra-média. A trilha sonora, composta por Howard Shore, complementa perfeitamente a narrativa, aumentando o impacto emocional das cenas e reforçando a sensação de escala e drama. No entanto, apesar desses pontos fortes, o filme apresenta alguns aspectos negativos que foram alvo de críticas. Um dos principais é o ritmo da narrativa. Por se tratar de uma história adaptada em 3 filmes a partir de um livro relativamente curto, A Desolação de Smaug contém várias cenas de preenchimento, subtramas extensas e prolongamentos que, para alguns espectadores, tornam a experiência mais cansativa. Sequências de diálogo longo ou cenas de exploração podem diminuir a sensação de urgência e, em alguns momentos, prejudicar o ritmo da história. Outro ponto negativo é a complexidade de subtramas. A introdução de diversos personagens secundários, como Tauriel, interpretada por Evangeline Lilly, e a expansão de histórias como a de Bard e de Esgaroth, às vezes sobrecarrega a narrativa. Embora essas adições ofereçam mais profundidade e oportunidades para conflitos emocionais, elas podem gerar confusão para espectadores que não estão familiarizados com o universo de Tolkien, ou que esperam uma linha narrativa mais direta, prejudicando a fluidez do enredo principal. O uso do formato 48 fps, embora inovador, também foi alvo de críticas. Essa tecnologia visa aumentar a fluidez e reduzir o desfoque em cenas de ação,
mas muitos espectadores consideraram a aparência excessivamente nítida e artificial, especialmente em cenas de fantasia. Alguns relataram que a experiência se aproximava mais de uma filmagem de vídeo ou série televisiva do que de um filme tradicional, quebrando, em alguns momentos, a imersão cinematográfica. Outro ponto crítico é o excesso de CGI em determinadas cenas. Embora os efeitos visuais sejam impressionantes, há momentos em que a predominância de elementos digitais pode fazer com que o filme pareça exagerado, especialmente para espectadores que preferem um equilíbrio maior entre filmagens práticas e efeitos digitais. Por exemplo, as cenas com grandes batalhas ou com múltiplas criaturas digitais podem causar sobrecarga sensorial e diminuir o impacto emocional de cada ação individual. A caracterização de personagens também apresenta alguns desafios. A expansão de personagens secundários, embora interessante, às vezes parece artificial ou inserida apenas para prolongar a narrativa. Tauriel, em particular, recebeu atenção excessiva em comparação à obra original, gerando debates sobre sua relevância para a trama central. Além disso, a obsessão de Thorin pelo tesouro e sua transformação em anti-herói são por vezes abruptas, exigindo do público uma aceitação rápida de mudanças psicológicas complexas, que não são completamente exploradas. O filme também enfrenta críticas quanto ao excesso de violência e efeitos dramáticos. Algumas cenas, como confrontos com orcs ou perseguições por criaturas gigantes, apresentam violência intensa, que pode ser considerada excessiva para espectadores mais jovens ou menos acostumados com filmes de fantasia sombria. Embora essas cenas contribuam para a sensação de perigo e tensão, podem gerar desconforto para parte do público. A duração do filme é outro ponto que divide opiniões. Com aproximadamente 161 minutos na versão cinematográfica e ainda mais longo na edição estendida, o longa exige atenção contínua do espectador. Algumas sequências poderiam ser condensadas sem prejudicar a narrativa principal, tornando a experiência mais ágil e envolvente. A extensão excessiva também contribui para que algumas cenas de ação percam impacto, já que o público é exposto a longos períodos de combate contínuo ou diálogos extensos. No entanto, apesar desses pontos negativos, os elementos positivos geralmente superam as críticas. A qualidade técnica do filme, o trabalho de efeitos visuais, a atuação do elenco principal e a riqueza do universo criado são capazes de cativar o público e justificar a atenção dedicada à obra. A expansão da narrativa permite explorar aspectos do mundo de Tolkien que não seriam possíveis em um filme único, criando uma experiência mais profunda e envolvente para os fãs da franquia. Outro ponto positivo importante é a evolução dos personagens. Bilbo, Thorin e outros membros da companhia enfrentam dilemas morais, medos e desafios que enriquecem o arco narrativo. Essa complexidade permite que o público se conecte emocionalmente com a história, tornando cada conquista e derrota mais significativa. O desenvolvimento psicológico dos personagens é uma das forças do filme, equilibrando a grandiosidade visual com questões humanas universais. Além disso, a construção do suspense e da tensão narrativa é eficaz. A aproximação do confronto com Smaug, os perigos de Mirkwood e a ameaça constante dos orcs mantém o público engajado, mesmo em cenas mais lentas. O uso de efeitos sonoros, iluminação e trilha sonora contribui para criar uma atmosfera envolvente, fazendo com que o espectador se sinta parte da jornada de Bilbo e seus companheiros. Em termos de narrativa,
o filme consegue equilibrar aventura, drama e elementos de humor. Embora algumas subtramas possam parecer longas, a alternância entre momentos de tensão, exploração e diálogos cômicos mantém o público interessado e evita que o tom da história se torne monótono. Essa combinação de elementos é característica da obra de Tolkien e foi preservada com fidelidade, oferecendo uma experiência cinematográfica completa. Em resumo, O Hobbit, A Desolação de Smaug, apresenta uma série de pontos positivos e negativos, que moldam a percepção do público e da crítica. Entre os aspectos positivos, destacam-se os efeitos visuais impressionantes, a criação de mundos e criaturas fantásticas, a atuação convincente do elenco principal, a construção de suspense e a fidelidade ao tom do livro. Por outro lado, os pontos negativos incluem ritmo irregular, excesso de subtramas, uso controverso do formato 48 fps, predominância de CGI em algumas cenas, desenvolvimento de personagens secundários questionável, violência intensa e longa duração do filme. Apesar das críticas, o filme consegue proporcionar uma experiência cinematográfica imersiva, rica em detalhes visuais e emocionais. A grandiosidade técnica e a profundidade da narrativa permitem que o público se envolva com a aventura, apreciando tanto a jornada de Bilbo quanto a complexidade do mundo de Tolkien. A obra exemplifica como uma produção de grande orçamento pode equilibrar inovação tecnológica, narrativa épica e desenvolvimento de personagens, oferecendo entretenimento de qualidade e mantendo o legado da Terra-média no cinema contemporâneo. Portanto, embora A Desolação de Smaug apresente falhas em ritmo, extensão e complexidade narrativa, seus méritos em efeitos visuais, cenários digitais, atuações e construção de suspense consolidam o filme como uma produção relevante e impactante dentro do gênero de fantasia. Para fãs de Tolkien e amantes do cinema épico, os pontos positivos superam largamente os negativos, tornando a obra uma experiência memorável, capaz de capturar a imaginação e transportar o público para a riqueza do universo da Terra-média. O Hobbit, A Desolação de Smaug, é a segunda parte da trilogia cinematográfica baseada no clássico literário de J.R.R. Tolkien, dirigida por Peter Jackson. O filme representa uma continuação da adaptação iniciada com O Hobbit, Uma Jornada Inesperada, e busca transportar o público para a Terra-média, mantendo a fidelidade ao material original, enquanto explora novas possibilidades cinematográficas. A direção e o roteiro são elementos centrais para o sucesso da obra, influenciando não apenas o desenvolvimento da narrativa, mas também a criação de mundos, personagens e cenários complexos, que se tornaram marcas registradas da saga. Peter Jackson, diretor da trilogia de O Hobbit e também da trilogia anterior de O Senhor dos Anéis, é uma figura central no desenvolvimento da visão cinematográfica da Terra-média. Nascido na Nova Zelândia, Jackson começou sua carreira dirigindo filmes de horror e comédia de baixo orçamento, mas rapidamente demonstrou talento para projetos ambiciosos e complexos. Sua capacidade de combinar narrativa épica com inovação técnica tornou-se evidente com O Senhor dos Anéis, uma trilogia que redefiniu o cinema de fantasia e conquistou público e crítica mundialmente. Ao assumir O Hobbit, A Desolação de Smaug, Jackson trouxe consigo experiência consolidada na criação de mundos imersivos, construção de personagens e integração de efeitos visuais avançados. O trabalho de Jackson como diretor vai além da simples condução do elenco e da equipe técnica. Ele é conhecido por seu envolvimento direto em todos os aspectos da produção, desde o planejamento das cenas,
até a supervisão de efeitos visuais e edição. Em A Desolação de Smaug, esse envolvimento é visível na forma como os ambientes digitais, criaturas fantásticas e sequências de ação foram projetados. Jackson trabalhou em estreita colaboração com os diretores de fotografia, designers de produção e equipes de efeitos visuais, para garantir que cada cena refletisse sua visão artística da Terra-média, mantendo coesão narrativa e estética. Uma das características mais marcantes da direção de Jackson neste filme é sua atenção aos detalhes. Cada cenário, desde a Montanha Solitária até Mirkwood, é meticulosamente planejado para criar uma sensação de realismo, mesmo dentro de um mundo fantástico. A direção de Jackson também se destaca na condução de atores, equilibrando performances dramáticas, momentos de humor e cenas de ação intensa. Ele consegue extrair de Martin Freeman, Richard Armitage, Ian McKellen e do restante do elenco performances que contribuem para a profundidade emocional da narrativa, tornando os personagens mais humanos e relacionáveis, mesmo em meio a aventuras fantásticas e confrontos com criaturas digitais. Outro aspecto importante da direção de Jackson é seu manejo da tecnologia cinematográfica. Em A Desolação de Smaug, ele adotou o inovador formato de 48 frames por segundo, buscando aumentar a fluidez e a imersão visual. Embora essa tecnologia tenha recebido críticas mistas, a escolha demonstra a disposição de Jackson para experimentar com novas técnicas e melhorar a experiência do público. Além disso, ele supervisionou a integração de CGI, captura de movimento e efeitos práticos de forma harmoniosa, garantindo que os elementos digitais se misturassem naturalmente aos atores e cenários físicos. Em termos de narrativa, Jackson se destacou por manter a essência do livro de Tolkien, enquanto expandia o enredo para se adequar ao formato de trilogia cinematográfica. Ele optou por introduzir subtramas adicionais, personagens novos e desenvolvimento emocional mais profundo, buscando criar uma história rica e envolvente para o público moderno. Essa abordagem permitiu explorar aspectos da Terra-média que não estavam detalhados no livro original, oferecendo ao mesmo tempo momentos de suspense, humor e drama. O roteiro de O Hobbit, A Desolação de Smaug, foi desenvolvido por uma equipe composta por Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens e Guillermo del Toro, embora del Toro tenha se desligado do projeto antes do início das filmagens. Sua contribuição durante a fase de desenvolvimento inicial foi fundamental para moldar a estrutura da trilogia. A colaboração entre esses roteiristas resultou em um roteiro que equilibra elementos de aventura, fantasia e drama humano, mantendo coerência com a obra original de Tolkien, mas permitindo liberdade criativa para enriquecer a narrativa cinematográfica. Fran Walsh, parceira de longa data de Peter Jackson, desempenhou um papel central no desenvolvimento do roteiro. Ela é reconhecida por sua habilidade em transformar material literário em roteiros que funcionam no cinema, preservando o espírito da história e a complexidade emocional dos personagens. Em A Desolação de Smaug, Walsh trabalhou para aprofundar os arcos de personagens como Bilbo, Thorin e Bard, além de garantir que os elementos de suspense, aventura e intriga fossem equilibrados, mantendo o público engajado do início ao fim. Philippa Boyens também teve papel crucial no roteiro. Com experiência na trilogia de O Senhor dos Anéis, Boyens traz conhecimento profundo da Terra-média, capacidade de adaptar textos literários complexos e sensibilidade para o desenvolvimento de personagens. Sua contribuição ajudou a manter a fidelidade à obra original de Tolkien, enquanto permite a expansão narrativa necessária para preencher as lacunas
e criar um roteiro cinematográfico que funcione em 3 filmes distintos. A colaboração entre Boyens, Walsh e Jackson foi essencial para que o roteiro equilibrasse ação, drama e elementos de fantasia, tornando a narrativa coesa e envolvente. O roteiro de A Desolação de Smaug também é marcado pela introdução de subtramas e personagens adicionais, que não estão presentes no livro original. A criação de Tauriel, uma elfa interpretada por Evangeline Lilly, é um exemplo de como os roteiristas buscaram enriquecer a história, trazendo novas perspectivas e relações que aumentam a complexidade emocional da narrativa. Embora essa escolha tenha gerado debates entre fãs puristas, ela demonstra a tentativa do time de roteiristas de adaptar a história para um formato cinematográfico moderno, equilibrando ação e desenvolvimento de personagens. A construção dos diálogos é outro ponto forte do roteiro. Os roteiristas conseguiram criar conversas que revelam a personalidade e os conflitos internos dos personagens, enquanto avançam a trama e mantêm o ritmo narrativo. As interações entre Bilbo e Smaug, por exemplo, combinam tensão, humor e inteligência, mostrando a habilidade dos roteiristas em equilibrar diferentes tons e explorar o potencial dramático das cenas. Essa capacidade de criar diálogos significativos e memoráveis contribui para a profundidade emocional da narrativa. O roteiro também se destaca na criação de momentos épicos e cenas de ação visualmente impressionantes. A perseguição pelas aranhas de Mirkwood, a fuga de Esgaroth e o confronto com Smaug são exemplos de como a narrativa foi estruturada para criar suspense e impacto visual. Os roteiristas tiveram que coordenar essas cenas com a direção de Jackson e a equipe de efeitos visuais, garantindo que a ação se mantivesse coerente, emocionante e compreensível para o público. A colaboração entre diretor e roteiristas é visível na maneira como o filme equilibra narrativa e técnica. Jackson, como diretor, transforma as palavras do roteiro em imagens impressionantes, enquanto os roteiristas fornecem a base narrativa e emocional necessária para sustentar as sequências visuais. Esse trabalho conjunto é essencial para uma produção de grande escala como A Desolação de Smaug, onde a integração de CGI, efeitos práticos e performances dos atores precisa estar em perfeita harmonia com o roteiro. Além disso, o roteiro aborda temas universais, como coragem, ganância, lealdade e amizade, mantendo a história relevante e conectando-a ao público contemporâneo. Esses temas são explorados através do desenvolvimento de personagens e suas escolhas, criando arcos dramáticos que enriquecem a narrativa e aumentam a identificação do público com a história. O equilíbrio entre aventura, drama e elementos morais é uma marca da escrita de Walsh, Boyens e Jackson. Outro aspecto importante é a construção do suspense e da antecipação. O roteiro é estruturado para preparar o público para o confronto final da trilogia, mantendo tensão e expectativa ao longo do filme. A combinação de narrativa gradual, inserção de subtramas e desenvolvimento de personagens permite que cada cena avance a história, mesmo quando a ação direta está temporariamente ausente, mantendo o engajamento do espectador. A visão artística de Peter Jackson, combinada com a experiência narrativa de Fran Walsh e Philippa Boyens, permitiu que A Desolação de Smaug se tornasse uma obra que equilibra grandiosidade visual e profundidade emocional. A atenção aos detalhes, a criação de mundos imersivos e a complexidade dos personagens refletem o compromisso da equipe em produzir uma adaptação que respeita o material original, e essa é uma experiência cinematográfica inovadora.
Em termos de inovação técnica, o diretor e os roteiristas trabalharam em conjunto para integrar o uso de CGI, captura de movimento e efeitos práticos no desenvolvimento da narrativa. A criação de Smaug, as aranhas de Mirkwood e outros elementos digitais exigiu coordenação detalhada entre roteiro, direção e departamentos de efeitos visuais, garantindo que a história e os efeitos visuais se complementassem de forma coesa. Além disso, a adaptação cinematográfica exigiu decisões criativas significativas em relação ao enredo. A divisão do livro em 3 filmes, a expansão de personagens e subtramas e a inclusão de novos elementos narrativos foram escolhas que refletiram a colaboração entre diretor e roteiristas, mostrando que a adaptação de uma obra literária complexa exige equilíbrio entre fidelidade e inovação. Essas escolhas permitiram que o público tivesse uma experiência cinematográfica rica, mesmo que nem todos os elementos estivessem presentes no livro original. A trilogia de O Hobbit, e em especial A Desolação de Smaug, demonstra como direção e roteiro podem trabalhar em sinergia para criar uma obra cinematográfica completa. Peter Jackson, com sua experiência em filmes épicos e visão detalhista, conduziu o projeto de maneira que cada aspecto técnico e narrativo contribuísse para a experiência final. Fran Walsh e Philippa Boyens, com suas habilidades de adaptação literária e construção de personagens, forneceram o suporte necessário para que o filme mantivesse coesão narrativa, profundidade emocional e ritmo envolvente. Em resumo, O Hobbit, A Desolação de Smaug, é um exemplo de como direção e roteiro podem ser complementares em uma produção de grande escala. Peter Jackson trouxe sua visão artística, habilidade técnica e experiência em narrativas épicas, enquanto Fran Walsh e Philippa Boyens forneceram o equilíbrio narrativo, o desenvolvimento de personagens e a fidelidade ao material original. Juntos, eles criaram uma obra que combina grandiosidade visual, ação, drama e elementos de fantasia, proporcionando ao público uma experiência imersiva e memorável na Terra-média. A colaboração entre diretor e roteiristas mostra a complexidade de adaptar uma obra literária para o cinema, destacando a importância de integrar visão artística, técnica cinematográfica e narrativa coerente. A Desolação de Smaug prova que, mesmo com desafios de ritmo, subtramas e extensão narrativa, a combinação de direção experiente e roteiro sólido pode resultar em um filme envolvente, visualmente impressionante e emocionalmente impactante, mantendo viva a magia da Terra-média para novas gerações de espectadores. A música desempenha um papel fundamental em O Hobbit, A Desolação de Smaug, sendo essencial para criar a atmosfera épica, reforçar a tensão dramática e imergir o público na Terra-média. O compositor responsável pela trilha sonora é Howard Shore, renomado músico canadense, conhecido mundialmente por seu trabalho na trilogia de O Senhor dos Anéis, e por sua habilidade em combinar elementos orquestrais com leitmotifs característicos que dão identidade aos personagens e locais. A colaboração de Shore com Peter Jackson é longa e consolidada, e A Desolação de Smaug representa a continuação dessa parceria, aprofundando ainda mais a linguagem musical criada para o universo de Tolkien. Desde o início do filme, a trilha sonora estabelece o tom da narrativa, alternando entre temas de aventura, suspense e emoção. A música de fundo desempenha um papel crucial em momentos-chave, guiando a experiência do espectador e destacando elementos narrativos importantes. Por exemplo, a chegada à Montanha Solitária é acompanhada por uma orquestração que combina metais majestosos e cordas sutis, transmitindo tanto a grandiosidade do local quanto o senso de perigo iminente.
Esse equilíbrio entre maravilha e tensão é um dos pontos fortes da BGM de Shore. Um aspecto central do trabalho de Howard Shore em A Desolação de Smaug é o uso de leitmotifs, uma técnica na qual temas musicais específicos são associados a personagens, locais ou ideias. Cada personagem ou grupo de personagens possui um tema musical distinto, que evolui ao longo do filme para refletir mudanças emocionais ou narrativas. Por exemplo, o tema de Thor em Escudo de Carvalho é heróico e grave, refletindo sua determinação e sua obsessão pelo tesouro, enquanto o tema de Bilbo Bolseiro é mais leve e curioso, transmitindo seu senso de aventura e inteligência. A evolução desses temas permite que a música conte a história paralelamente à narrativa visual.